E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Análise de Dados Brasil. Eu sou o Gleison Bispo, seu web professor particular, e estou aqui para te ajudar a entender o que é ciência de dados e como tudo isso funciona. Se você está acompanhando todas as nossas aulas, você sabe que nos últimos vídeos nós já falamos tudo sobre a ferramenta que a gente está utilizando aqui agora, que é o Google Colab, tá bom? No Google Colab a gente vai codificar tudinho em Python, tudo em nuvem e tudinho que eu já falei nos últimos vídeos. Se você não sabe do que eu estou falando, vai no último vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima, clica lá, assiste o último vídeo, depois volta aqui, tá bom? Porque na aula de hoje a gente vai começar com os operadores aritméticos e eu já estou aqui com a minha tela do Colab aberta, tá bom? Então se você ainda não abriu a sua, abra a sua tela do Colab aí comigo para a gente começar a trabalhar juntinhos aqui, tá legal? Então já estou aqui na minha tela do Colab, pessoal. Eu já alterei o nome do meu arquivo e eu já conectei o meu notebook, tá bom? Então conecte o seu notebook para que a gente possa utilizar o poder computacional de uma máquina que está lá no servidor do Google, tá bom? Então quando vocês iniciarem esse notebook em branco, então esse notebook aqui está em branco, tá totalmente novinho, tá legal? Ele já começa com essa célula de código aqui, tá? Então você já sabe que isso aqui é uma célula de código. E para que a gente tenha um código organizado, vamos começar sempre com uma célula de texto com o título da nossa aula, tá legal? Então vamos incluir a nossa célula de texto aqui em cima, tá legal? Então, a gente pode utilizar os comandos daqui, mas eu sempre vou tentar escrever esses comandos. Por quê? Porque quando a gente utiliza uma célula de texto aqui dentro do Google Colab, ela usa uma linguagem de programação, entre muitas aspas, que serve para linguagens de texto, tá bom? Essa linguagem se chama de Markdown. Tá legal? Então, se você quiser aprender um pouco sobre Markdown, eu sugiro que você pesquise para que você fique cada vez mais pronto e consiga documentar melhor os seus códigos, tá bom? Mas se você não quiser, fique tranquilo, porque durante as aulas eu vou ensinando passo a passo cada comando de Markdown conforme as aulas forem acontecendo, tá legal? Então vamos começar aqui, ó, com um comando em Markdown que é a hashtag. A hashtag vai servir para que a gente crie títulos, tá legal? Então eu vou colocar o primeiro título aqui, ó. Quanto menos hashtag eu tiver, maior o meu título será, tá legal? Então com uma hashtag só, vou dar um espaço e vou escrever o meu título, tá? Então vai ser operadores aritméticos 1. Vou colocar 1 porque nós teremos duas aulas, tá? Nessa aula a gente vai falar dos operadores aritméticos mais básicos e na segunda de uns que são, entre aspas, um pouquinho mais avançados, tá legal? Então vamos começar, tá? Então coloquei aqui operadores aritméticos 1, só que tá vendo aqui, ó, eu quero que ele fique em negrito. Como é que eu faço para colocar negrito aqui, ó? Eu vou colocar 2 asteriscos, 2 no começo e 2 no final. Bem coladinhos no meu texto, tá? Se vocês notarem, ele já ficou aqui em negrito, tá? Se eu colocar um asterisco só, ele vai ficar em itálico, tá? Então, prestem atenção como é legal essa linguagem Markdown para eu editar o meu texto, tá, pessoal? É muito bacana mesmo e vai ajudar a gente muito quando a gente estiver fazendo a nossa documentação, tá? Então, vá anotando, vá tomando nota de tudo que a gente vai fazendo para que você não perca nada, tá legal? Então, vamos começar, pessoal. Então, nessa aula, a gente vai falar de operadores aritméticos, tá? E quando a gente fala de operadores aritméticos, a gente lembra de escola, quando a gente era pequenininho, quando a gente estava estudando, e é exatamente a mesma coisa aqui. Só que a gente vai fazer isso no Python para facilitar o nosso dia a dia, tá bom? Eu vou colocar só mais uma célula de texto aqui para a gente começar com o nosso primeiro operador, que vai ser a soma, tá? E dessa vez eu vou utilizar duas hashtags para que ele crie um subtítulo para mim. Então vamos começar com a soma, tá bom? Então já coloquei a soma. E para utilizar a soma, eu vou até colocar aqui, ó. Para fazermos uma soma, utilizamos o caractere, vou colocar aqui, ó, entre aspas, o mais, tá, pessoal? Muito simples, então, para eu executar uma soma aqui dentro do nosso Google Colab, em Python, na linguagem Python, é só utilizar o caractere mais, o maisinho, tá bom? E é muito simples, para eu fazer uma soma aqui, é só colocar os dois valores e colocar o caractere no meio, que o Python vai somar esses dois valores quando a gente executar essa célula, tá legal? Então vamos fazer uma soma básica aqui, ó, 10 mais 10, tá bom? A gente pode colocar com espaço ou sem espaço, tanto faz, tá? Vou te provar, ó, 10 mais 10, não deixei espaço, tá? Posso colocar espaço também, ó, 10 mais 10. E ele vai somar pra gente bonitinho, tá bom, pessoal? Não tem segredo. A soma acho que é uma das operações mais básicas, todo mundo conhece, em Python que não é diferente. Se vocês notarem, a linguagem Python vai funcionar como uma calculadora pra gente, tá?
E não desmereçam isso agora, porque isso vai ser muito útil lá na frente. Quando eu for chegando, vocês vão lembrar dessas aulas aqui do começo, tá bom? Então não desmereçam essas aulas, vão fazendo os testes junto comigo para que você aprenda com uma mão na massa. Não adianta você somente ficar vendo ou fazendo. Faça junto comigo para que você aprenda, para que você pegue fluência em código, tá legal? Isso é muito importante. A nossa segunda operação, pessoal, é a subtração, tá bom? Então vamos colocar mais uma célula de texto aqui, ó. Duas hashtags para um subtítulo e subtração, tá, pessoal? E a gente pode colocar uma explicação aqui também do nosso texto logo aqui embaixo, tá? Para fazermos uma subtração, utilizamos o caractere menos, tá? Muito simples. Assim como a gente utilizou o caractere de mais para fazer uma soma, a gente utiliza o caractere de menos, tá? O tracinho simples, para que a gente consiga fazer uma subtração, tá bom, pessoal? Lembrando, ó, eu estou aqui no modo de edição da minha célula de texto. Para eu sair desse modo de edição, é só eu clicar em outra célula, ou eu posso apertar a tecla ESC aqui do meu teclado, tá bom? Então, vou apertar a tecla ESC. Prontinho, já saiu do modo de edição, tá bom? Então vamos adicionar uma célula de código agora aqui embaixo para que a gente faça a nossa continha de subtração. E é muito simples, tá, pessoal? Então 15 menos 5, eu posso rodar tanto clicando aqui no nosso botão de play ou clicando Ctrl Enter, tá? Então Ctrl Enter ou Alt Enter e ele vai rodar também aqui pra gente a nossa célula, tá bom? Então 15 menos 5, o resultado é 10, muito simples. Vamos fazer mais uma continha, tá? Então 100 menos 50, o resultado vai ser 50. Eu posso fazer múltiplas continhas aqui dentro, eu posso fazer algumas equações, tá? Então vamos utilizar aqui, ó. Então 100 menos 50 menos 20, quanto que vai dar esse resultado? Vai dar 30, tá? Então 100 menos 50, ele vai dar 50, 50 menos 20, ele vai dar o resultado de 30, tá bom, pessoal? Muito simples, não tem segredo, tá bom? A nossa próxima operação é a multiplicação, tá? Então, vamos colocar uma célula de texto, novamente, multiplicação. Então, para fazermos uma multiplicação, utilizamos o caractere. E aqui que começam algumas dúvidas, né? Quando a gente está na escola, quando a gente vai exemplificar em papel uma multiplicação, a gente utiliza o x ou o ponto, né? E aqui no Python a gente vai utilizar o asterisco, tá, pessoal? Então sempre que a gente utilizar o asterisco, significa que nós estamos fazendo uma multiplicação. Então sempre que for um único asterisco, significa que é uma multiplicação, tá bom? Muito simples, pessoal. Então vamos clicar aqui em ESC para sair do modo de edição. Vamos colocar uma célula de código aqui para que a gente possa exemplificar a multiplicação aqui dentro, tá? Então, vou colocar 10 multiplicado por 3, o resultado é 30. Isso mesmo, pessoal. Vamos rodar a nossa célula aqui, ó. Ele já multiplicou, o resultado é 30, tá bom? Então, eu posso fazer contas aqui, ó, muito grandes também, que o Python ele vai executar para a gente bem rapidinho, bem facinho, tá bom? Podemos também colocar mais de uma multiplicação, tá? Então, 50 vezes 2 vezes 50 vezes 10 vezes 30, tá? Então, ele vai executar essas múltiplas operações aqui para mim e vai trazer um resultado quase que instantaneamente, tá bom? Muito simples, pessoal. E vamos para a última operação desse vídeo, para que ele fique um vídeo bem curtinho, para que você possa curtir aí no seu almoço de forma muito simples, é a divisão. Então já falamos da soma, já falamos da subtração, da multiplicação, só está faltando ela, das operações básicas, que é a divisão, tá bom? E a divisão é muito simples também, tá, pessoal? Divisão. Para fazermos uma divisão, utilizamos o caractere. E aqui também entra um outro ponto, né? Quando a gente exemplifica uma divisão, quando a gente está trabalhando com uma divisão na nossa escola ou no papel, a gente utiliza aquela chavezinha, né? Ou a gente utiliza um tracinho embaixo quando a gente quer exemplificar. E aqui no Python é muito simples, tá? Para que a gente exemplifique, para que a gente faça uma divisão aqui dentro da linguagem de programação, a gente vai utilizar uma barra, tá bom? Essa barra que está bem do lado direito do seu teclado, perto desse botão grande aqui do Enter, tá bom? Que fica junto com a interrogação aqui no meu teclado, tá? É essa barrinha aí, essa que eu coloquei, é essa que a gente utiliza para fazer uma divisão aqui dentro, tá legal? Então, vou apertar ESC para sair aqui do modo de edição da nossa célula de texto. Vamos criar aqui uma célula de código agora. Então, por exemplo, 100 dividido por 2
ele vai dar 50 para mim, tá bom? Então, 50 dividido por 8, ele deu resultado 6,25. Tá legal, pessoal? Muito simples uma divisão aqui também, tá, pessoal? Então, espero que você tenha entendido, tá bom? Porque é muito simples a gente trabalhar com os operadores aqui dentro da linguagem Python. Ele vai funcionar como uma calculadora, até para que a gente faça algumas funções mais elaboradas. Eu vou falar disso na próxima aula, tá bom? Uma coisa que eu quero notar aqui, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, é que vocês notaram que a gente tem uma hierarquia de títulos aqui dentro. Então, eu coloquei aqui, ó, uma hashtag só, ele ficou com um título maior. Tá? Então você aqui no modo de edição, ó, se vocês notaram, ficou uma setinha aqui do lado. Para que serve essa setinha? Eu posso colapsar, ó, tudo que faz parte desse corpo, tudo que está dentro aqui, tudo que está embaixo dessa grande hashtag, desse grande título, tá? E se eu fizer isso com subtítulos, ele também vai colapsar tudo que está dentro, tá? Como se fosse de fato hierarquias. E eu posso colapsar aqui, colapsar tudo, tá? Olha que legal, pessoal. Tudo para facilitar minha visualização, ó. Eu posso expandir também novamente, ó. Muito simples, pessoal. Isso aqui é muito bacana e é uma função aqui do Google Colab, tá legal? É muito legal, pessoal. Por que eu tô falando isso? Porque se vocês virem aqui do lado, ó, nesse menu lateral que eu tenho, eu não falei dele na última aula, porque como eu falei, para você não ficar com muita coisa na cabeça, eu vou explicando cada coisa conforme elas forem acontecendo, tá? Olha que legal. Se eu vir nesse menu lateral e clicar aqui, ó, nesse primeiro item, no índice, olha aqui, ó. Ele já vai mostrando toda essa hierarquia para mim, como se fosse de fato um índice de um arquivo Word. Então, se eu quiser ir, por exemplo, para divisão aqui no arquivo, ele já vai direto para divisão. Olha que bacana, pessoal. Isso aqui é muito legal para que a gente consiga organizar os nossos estudos, tá bom? Pessoal, na aula de hoje é só. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Se você gostou da aula, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos. Eu vejo você na nossa próxima aula, que a gente vai continuar o assunto de operadores aritméticos e até mais!